Então, pessoal, boa tarde. Por aqui sai o Silvio, Psicólogo do Esporte. Hoje, dia 27 de julho de 2024, sábado. Ok? Conforme eu tinha falado a vocês, eu vou fazer alguns vídeos na sequência daqueles vídeos que eu tenho feito, falando assim, comentando experiências e refletindo sobre aqueles conteúdos dos vários vídeos anteriores que eu falo sobre a psicoeducação. A psicoeducação relativa ao treinamento de habilidade psicológica, que eu trabalho com psicologia cognitiva aplicada. Então hoje eu vou fazer aqui uns comentários sobre uma experiência que eu tive a semana passada. Eu tinha até dito a vocês no vídeo passado, quem assistiu o vídeo passado, que meu filho mais velho me convidou para participar de uma corrida de rua lá em Caicó, na cidade de Caicó, interior aqui do Rio Grande do Norte. Então, foi essa corrida aqui que eu participei com ele. Passar aqui só para vocês, ela faz uma síntese. Um videozinho aqui, feito pela GoPro. Ok, então eu vou seguir aqui essa sequência aqui de itens e vou refletindo sobre a experiência, refletindo uma experiência prática, ok? Para a gente ir entendendo a importância da psicologia do esporte no preparo para um evento simples desse, né? Uma corrida simples até, mas que é importante. Então o primeiro ponto aqui é a modulação psíquica. O que é a modulação psíquica? A modulação psíquica ou a modulação psicológica é a capacidade que todo ser humano tem, para mais ou para menos, de ele se autogerenciar, de ele se autorregular no controle emocional mediante determinada situação. No caso que eu estou falando aqui é de uma corrida de rua na cidade de Caicó, uns 300 quilômetros de Natal, na região do Seridó, cidade muito bonita, que por sinal está em festa por esses dias, com relação à festa de Santana. E essa corrida de rua, muito tradicional, está na 26ª edição, faz parte desta programação. Muito bacana a cidade, recomendo ir para a corrida. Então, a primeira coisa que você está falando em modulação psíquica, você tem que começar, no caso dessa corrida que eu fui, primeiro, tem a ver você pensar em qual é o evento, claro, porque você se autogerir, você se regular, você se acalmar, ou se controlar, se equilibrar psicologicamente para desempenhar determinada coisa, você tem que saber o que é essa coisa. Então aqui eu já disse, um evento muito importante, foi um filho meu que me chamou para eu ir, para incentivando ele, a corrida de rua, ele trabalha lá. Eu já estava até inscrito aqui numa corrida aqui em Natal, ele me chamou com uma semana antes. Então, assim, vocês viram nesse vídeo que eu passei agora, que os locais, até culturalmente, claro, culturalmente principalmente, eles são diferentes. Uma corrida de rua que você fizer em Natal, ou na região metropolitana de Natal, ela se torna um pouco diferente de uma corrida de rua, de um evento esportivo desse, já tradicional, no interior. Aí vocês viram os trajes das pessoas que vão assistir a corrida, elas vão arrumadas bem diferente, aqui as pessoas vão mais despojadas, vão mais à vontade. As pessoas acorrem, praticamente todas as pessoas para aquele local para assistir. A valorização, ela às vezes se torna até melhor, sabe? Uma coisa mais natural, o pessoal se envolve assim em participar. Então esse contexto é tudo analisado no vídeo aí, a alegria, a disposição de você participar, tá certo? Então, a modulação psicológica ou modulação psíquica, ela vai
ter como base esse aspecto, esses fatores, porque senão seria diferente. Olha bem, se meu filho dissesse assim: pai, vamos para uma corrida, mas a corrida é em outra cidade mais distante, com outras tradições, em outra região do Brasil. Primeiro que não ia dar tempo, em cima da hora que ele me chamou. E também eu teria que, essa minha modulação psicológica para participar disso, teria que ser trabalhada mediante esses fatores diferentes e não de Caicó. Tá certo? Então a modulação psíquica ou psicológica é a sua capacidade de você se autorregular. Você pode até precisar de um psicólogo, de outro profissional para trabalhar sua mente, um psiquiatra para trabalhar sua mente. Mas o objetivo do treinamento de habilidade psicológica é ajudar a pessoa em ela se autorregular. Ela só procura um especialista nas últimas para destravar algumas coisas ou adiantar alguma questão que ela não alcance. Porque a mente, um dos fundamentos dela é a autonomia. Por isso que ela é fundamentada na aprendizagem. E aprender significativamente, aprender de forma verdadeira é você ter autonomia para você fazer as coisas. Por você mesmo, dentro da sua responsabilidade. Ok? Então vamos aqui. O segundo ponto é o preparo físico. Claro, o preparo físico. Se você recebe uma proposta para uma corrida, outra atividade, ou fazer determinado exercício físico, você vai estar pensando: eu tenho um condicionamento físico para isso? É importante você pensar nisso. Só não é importante você ficar ansioso por isso. Ansioso no sentido exagerado. Por quê? Você não precisa ficar ansioso no sentido exagerado, porque naquela corrida que você vai, você tem que analisar qual é a sua pretensão naquela corrida. No caso, o filho meu me chamou: pai, vamos lá para me incentivar e tal, que o senhor corresse comigo. Então, dentro dessa meta, deu para eu ir, sabendo que lá tinha muitos corredores bons. Eu já tenho uma boa experiência em 10 km, mas lá eu tive que analisar, porque o clima já é diferente. Lá é mormaço, por incrível que pareça. No final de semana que eu fui, fez frio à noite, eu achei impressionante. Foi a primeira vez que eu fui a Caicó e fez frio à noite, mas faz parte da época. E esse ano foi, graças a Deus, de muita chuva em tudo que é canto. Aí esfriou, né, o tempo. Então você tem que pensar no fator físico. Por quê? E por que o fator físico é importante? Porque o fator físico vai mexer com o seu emocional. Se você supervalorizar ou se você desvalorizar, ele pode mexer com suas emoções. Ele pode mexer com o seu nível de ativação, que eu vou falar. Pode mexer com o controle de ansiedade. Então é melhor você ter o básico. É por isso que eu digo: esteja preparado. Esteja sempre preparado. Minimamente preparado para você vivenciar algumas coisas. Tá certo? Fisicamente preparado. Depois você analisa a questão da técnica. Claro, você tem que ter técnica. Eu trouxe essa figurinha aqui para exemplificar para vocês. Tá um corredor aqui e tá o apoio dele entregando água. Até para o entregador da água e principalmente para o corredor aqui, ele tem que ter a técnica certa para ele receber água. Para ele receber essa água e tomar essa água. Tem técnica para você tomar água. Tem a quantidade de água que você vai tomar. Você não pode correr desidratado, nem você pode tomar água demais. Ok? Então, a técnica vai depender da meta que você quer alcançar. E como eu vou falar em foco depois, você tem que ter foco. Então, quando eu fui convidado para essa corrida, eu imaginei o terreno, o clima e a distância. Para mim. Outro já pode imaginar diferente. Quem são os concorrentes, o que eu quero com isso. Aí eu saio um pouco na frente. Para mim, eu saio um pouco na frente. Para mim. Essa reflexão é para mim. Por quê? Porque eu já treino muito os 10 km. Então, para mim, está quase no automático. Eu vou apenas adaptar o horário da corrida, que geralmente eu vou mais em corrida pela manhã e lá era tarde. E tem um mormaçozinho e umas ladeiras boas, que dá vontade do cara desistir.
mas também pode ser incentivo para não desistir e avançar. Vamos para frente? Técnica altamente importante. Aí, a meta. Você tem que pensar na meta e pensar com alegria. Aqui, ó, igual o sorrisinho dessa moça aqui, pensar com alegria. Não precisa pensar preocupado com cara feia. Tudo que é feio, um cara feia, introjeta para a pessoa e fica ruim, dá negatividade. Que sejamos sorridentes, né? Assim, pensar com positividade. Você imaginar a meta, medindo os prós e os contras. Olha aí nessa corrida, eu fui para incentivar. Meu menino foi depois que falou: não, pai, você corre no seu ritmo, porque eu corro um pouco melhor do que ele, mas é porque eu tenho mais quilometragem. Eu corro um pouco mais rápido, uns 10 km do que ele. Mas claro, daqui a um tempo ele vai correr muito mais do que eu, porque ele está focado a melhorar, entendeu? Então, você tem que ter a sua meta, independente de você pegar um papel e escrever, digitar lá no seu celular ou no seu computador, você tem que ter essa meta. Ela tem uma certa flexibilidade? Tem, para não ser com tanta rigidez, mas ela tem que ser uma meta. Por quê? Porque você vai, através dela, cumprir o próximo item. E qual é o próximo item? É no que você vai se focar. As metas são cumpridas através dos focos, das fases que você vai focar. Na hora que eu fui convidado para esses 10K lá em Caicó, que fazia um tempo que eu não ia lá, eu nunca competi lá, já corri assim lá, treinei, mas nunca competi. Aí eu aceitei a meta, eu aceitei de ir, agora eu vou fazer a meta, de acordo com o que foi me pedido, é só como incentivo. Aí eu fui calcular distância, clima, terreno, com ladeira, época de festa, bacana. Então, eu já em Natal e em Parnamirim, eu já fui focado nos treinos. Eu já treino 10, mas eu já treinei num horário, eu treino de 5 horas da manhã, 5h30, já fui treinar um pouco mais tarde. Por quê? Porque lá eu ia pegar mormaço, calor, umidade, secura, umidade mesmo, lá estava até úmido. Então assim, você tem que ter foco. Então o foco em pensar na viagem, perto, não dá 300 km direito. O foco, a estadia onde você vai ficar lá, o que você vai comer lá, para você participar bem e sair sorrindo, feliz de ter feito uma boa prova, ter ajudado e aprendido. O maior presente na vida é a aprendizagem. Nunca perca a oportunidade de aprender. Nunca perca. Treine para aprender e aprenda para treinar. Treine também a mente. Quando a gente fala em treinar, não é só o físico não, é a mente. Voltando lá, para fazer a autorregulação psíquica, se autogerir. Vamos aqui? Então, depois do foco, você monta a estratégia. Olha aí, ó. Símbolo melhor de estratégia do que o jogo do xadrez? De xadrez? Estratégia. Milhares de combinações aí. Os enxadrezistas, né? Que os caras que entendem, não sacam muito não, mas ouço muito falar. Criatividade. Criatividade é você se desvencilhar, é resolução de problema. Você tem que estar todo momento nós estamos resolvendo problema. A todo momento nós estamos se desvencilhando. Por quê? Porque o cérebro é aprendizagem. Se uma pessoa deixa de aprender, se uma pessoa não aproveita as oportunidades para aprender, ela reduz um pouco a vida dela, porque ela reduz um pouco a psique, ou seja, o psicológico dela rebaixa. Então, numa corrida dessa, eu fui montar minhas estratégias. Eu vou começar assim, porque eu vou acompanhar o meu filho, Matheus e tal. Aí, depois ele disse, não, o senhor pode seguir, que o senhor compete bem, o senhor pode seguir, eu vou tentar lhe acompanhar. Eu disse, está certo. Dei umas dicas para ele.
Aí saímos. Então isso é estratégia. A estratégia da alimentação, a estratégia da hidratação, a estratégia de descansar. Eu não descansei muito na primeira noite que eu cheguei lá, porque eu fui dormir e tinha alguém. Meu filho disse que nunca tinha acontecido isso. Tinha uma pessoa lá que ligou um som. Eu pensei que era assim um negócio, um espetáculo irrenunciável. Era uma coisa absurdamente alta. Eu acho que prejudicou o entorno de todo mundo lá que queria dormir. Mas a minha sorte foi que, como eu fui me deitar cedo, aí eu dormi bem até onde o barulho, a zoada não tinha começado. E como eu acordo cedo, então deu para descansar. Então, até nisso você tem que pensar na estratégia. Se eu for correr de novo, eu já vou pensar naquele canto que eu fiquei. Será que tem esse barulhão? Lamentável, mas aconteceu. E você faz o treinamento mental. Se lembre, eu falei em modulação psíquica. Ela é mais autônoma, é mais automática, é da pessoa. Toda pessoa faz a sua modulação psíquica, sem nem saber. É o controle. Ela vai regulando as emoções dela ali. Às vezes até evitando alguma coisa, que sendo de forma exagerada, já é problema, que a gente chama de conduta de evitação. Você deixa até de viver, de tanto evitar. O estresse deixa de viver, né? Mas você tem que fazer o treinamento mental. E o que eu mais falo é treinamento mental. Aqui, o treinamento mental, o cérebro se exercitando. Você vai para uma prova, para uma coisa dessa, qualquer outro desafio desse, você tem que treinar o seu mental. E o treinar começa pela higiene mental. Dormir bem é um fator importantíssimo da higiene mental. Se alimentar bem, se hidratar bem e se adaptar aos estresses da vida. Evita os estresses que você pode evitar e você vai para cima como leão, tentando fazer o controle e a autorregulação naqueles inevitáveis. Digo isso por experiência própria. Principalmente quando você está focado, está dentro da meta de fazer uma corrida dessa que eu fui fazer, que para mim é uma coisa comum. Mas para outras pessoas, eu vi pessoas lá, eu escutava assim, quando estava lá, fui pegar o kit, eu vi a gente aperreado. 5 km, fulano, vou fazer 5 km pela primeira vez. Tá certo, a pessoa dentro da fé, né, dela, né, rezando com um texto assim, será que vai dar certo? Vai. Eu vi uma coisa tão bonita, uma senhorinha orientando outra lá, mulher, não te preocupas, a gente vai andando, como se estivesse na procissão, tem gente andando, tá certo. Correr, você vai para uma corrida, porque às vezes você vai só correndo, você pode ir andando, ok? Então, esse treinamento mental é o que a gente fala aqui, de treinamento de habilidade psicológica, em que eu fiz um vídeo só sobre isso aqui, que eu falo muito dessa questão, o estado de superconcentração da mente, que na realidade eu fiz um vídeo só sobre isso, estado de concentração da mente, e que na realidade está virando até um mantra, essa sequência aqui que eu trabalho. Você tem que acreditar, você tem que ter a boa expectativa daquilo que você vai fazer, você tem que treinar a sua atenção concentrada, o foco, tá aqui a mocinha que eu mostrei aqui, lá naquela outra figura, o foco. Você tem que fazer o impulso repetitivo, você tem que repetir aquilo que você faz, lembrando que a repetição nunca é exatamente a repetição, porque a pessoa muda para melhor ou para pior e a circunstância muda, não é a mesma. Nada nesse universo, nada desse infinito é repetitivo. Eis porque é infinito, é o infinito. Então, treine, porque o treinar aprende. Você treina para aprender e você aprende para treinar, como eu já disse. Aí você vai tendo as respostas fisiológicas, vai melhorando o condicionamento e atinge o nível de comportamento. Que o nível de comportamento é um nível ótimo, digamos assim, ou acima de ótimo, ou muito bom entre a parte física e a parte psíquica. Isso falando positivamente, seguindo essa sequência,
trabalhando o estado de superconcentração da mente, através de técnicas de autossugestão, de hipnose, que eu trabalho com essa questão, respiração diafragmática, exercícios de relaxamento, treinamento autógeno, resoluções de problema, exercícios que eu chamo de reflexão na ação. É você fazer, eu faço muito isso, é você fazer uma ação na parte física, na parte de corrida, ou de natação também. Quando eu faço natação no mar, eu estou fazendo e estou refletindo. Hoje foi uma coisa interessante que eu fiz comigo mesmo. Como eu faltei essa semana um dia, eu disse, eu vou fazer hoje bem a natação no mar, o treinamento, para eu compensar o dia que eu tive que faltar. Eu faltei um dia na semana. E eu estou pagando, eu tenho que ir. E eu usei bem, para mim, uma técnica que eu já uso há algum tempo, até na corrida, e já usei também na natação, que é reflexão na ação. É fazendo e refletindo em todo o movimento. E de repente eu estou no estado de concentração tão bom, tão positivo, que eu esqueço até do meu entorno. Pá, e fiz bem. Nadei hoje, ainda bem, graças a Deus, com o pessoal lá, o apoio bacana, o desafio foi legal, através do pessoal lá da CTF, professora Camila, até falei lá, o pessoal, professor Paulinho também, e a gente fez, deu para nadar tranquilo, 2 km e 7 metros, lá no mar, e foi muito legal, dentro dessa técnica, porque você se ativa, que é o próximo item que eu vou falar aqui, e você entra para cumprir a meta. A minha meta era nadar 2 km, então eu nadei 2 km. Não desesperado para chegar, que eu nado sempre um pouco atrás, né? Pessoal, eu tenho que melhorar muito, mas eu cumpri, ok? Então isso precisa de treinamento de habilidade psicológica para isso. Essa parte aqui que eu me refiro aqui, ela é mais técnica, e você precisa de um profissional, né? Eu faço esse tipo de treinamento com as pessoas que me procuram em grupo, faço mais assim, dando dica para o pessoal de corrida, né? Que é a parte mais antiga que eu tenho trabalhado, ok? E tem a ativação, que já está batida demais, a questão da ativação. Até essa figurinha aqui, que eu tenho um vídeo só sobre ela, né? Só sobre ela, para você se ativar. Você se ativa para tudo que você vai fazer. No caso da corrida lá em Caicó, eu tive que me ativar, principalmente um pouco antes de dar a largada, ou na manhã mesmo, me concentrando, né? Regulando aqui o sistema, o cérebro emocional com o racional, naquilo que eu falei, tá entendendo? Fiz algumas técnicas de manhã, algumas técnicas de respiração diafragmática, para você relaxar, você ficar mais tranquilo, sair mais aquela tensão, ok? E assim a gente vai prosseguindo. A ativação, como eu tenho falado, é o estado de equilíbrio entre a sua condição física, soma o corpo, e a sua condição psicológica. Se ela tiver demais, você está ansioso demais, você nem larga numa corrida dessa, por mais simples que seja. E se você tiver com ela muito baixa, aí na largada você pega no sono. Na largada pega no sono. Porque está quase dormindo. Então você tem que estar numa atitude ótima para você. Muitas vezes acontece comigo e com alguns colegas meus corredores, a gente vai se ativando gradativamente. Nessa corrida, Matheus, meu filho, ele disse, pai, o senhor pode partir, que meu pace é um pouquinho diferente do senhor, eu corro menos que o senhor, então eu vou tentar fazer aqui a minha parte. Disse, não, mas a gente tem que me seguir um pouquinho, você disse que eu posso ir, eu vou. Mas eu comecei no primeiro KM, nada de ladeira, era muita curva e tal, mas eu fui me ativando. No KM2 eu estava na ativação máxima controlada, sem estourar. Porque no KM3 apareceram as ladeiras e a secura, aquela ladeira quando você está subindo, aí o sol estava se pondo, aí fica aquela coisa brilhando assim no horizonte, sabe? Chega a sua vista, fica assim mexendo aquelas bolinhas, sabe? Ali tem que ter ativação na medida, porque senão você desespera. Eita, vou subir não, vou andar. Aí se você andar, você se quebra. No caso meu, eu me quebraria, porque a minha meta era ficar bem classificado. Mas a pessoa, aquela senhorinha que foi só para andar nos 5 km, ela subiu essa ladeira andando, conversando, fazendo crochê, alguma coisa, entendeu? Então é isso,
Já o meu filho, ele foi bem. Ele só se segurou muito, a ativação dele caiu um pouquinho, ele se segurou muito. Aí quando terminou, ele disse: pai, ó, perdi tempo na ladeira, me segurei demais, é porque sua ativação caiu um pouquinho. Você ficou receoso de não aguentar subir a ladeira, que eram umas 4 ladeiras boas lá para subir, e ele se enganou um pouquinho, mas fez certamente a melhor corrida dele. Ok? Então, pessoal, é por aí essa experiência. E só passando mais uma vez aqui o vídeo, para vocês verem se tem a ver alguma coisa com esse vídeo simples. Vou passar de novo para vocês verem se tem a ver. Aliás, como tem a ver, né? Como tem a ver. Os fatores ambientais, é a minha esposa, é meu filho. A gente com meios diferentes, aí é para fazer a guerra, né? Eu dando uma força a ele e ele me dando uma força, né? Correndo com as meias, ele corria com a meia do namoro, com um pé diferente meu, eu corria com a meia do pé diferente dele. E assim por diante. Olha o público aí, ó. Todo mundo arrumado, ó, assistindo uma corrida assim arrumada, tacando, depois aí indo pra missa. Tá aí meu filho aí lutando contra ele mesmo aí, ó. Pra chegar bem, chegou bem. Aí o povo animado aí, minha mulher dançando. Encontrei amigos, né, emoção bacana, que eu não encontrava há vários anos. Então, fiquei bem classificado na minha categoria. Que bom, não é isso? Então ficamos por aqui. E no que acharem que eu posso ajudar ou precisar de mais alguma explicação, é só contar com a gente. Vamos para frente e terminamos o vídeo aqui. Valeu, bom final de semana, bom resto de sábado e bom domingo.